Então, no 5 ele fala, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo, aí que já é o verso 6, né? Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre algumas características, algumas qualidades da sã doutrina, da doutrina verdadeira, do verdadeiro evangelho. Para que isso? Para que os irmãos, sabendo qual é as características da sã doutrina, eles saibam também identificar quais são as vãs doutrinas. Então a gente vai fazer essa exposição, vamos analisar quais são as características da sã doutrina, e aí dessa forma vamos verificar quais são as vãs doutrinas e a gente pode identificar e não abraçá-las, né? Tomar cuidado com elas. Primeiro lugar que ele fala, ó, palavra da verdade do evangelho. Então ele está dizendo o seguinte, a sã doutrina, o evangelho verdadeiro, ele é a verdade. O evangelho, ele é a verdade. Presta atenção, o que isso significa, Tiago? Significa que ela não é uma verdade, significa que ela não é parte da verdade e significa que ela não é parcialmente verdade. Então ela é a verdade, a sã doutrina. E a vã doutrina vai ter pelo menos um dos outros elementos. Uma verdade é a relativização. Parte da verdade e parcialmente a verdade é ou você acrescenta algo ao evangelho ou você tira algo do evangelho. Então a vã doutrina vai ter pelo menos uma dessas características. Ou ela vai relativizar a verdade, ou ela vai acrescentar algo à verdade, ou ela vai retirar algo da verdade. Tudo bem? Então, o evangelho, ele é a verdade, e a vã doutrina vai fazer uma dessas três coisas. Ou relativizar a verdade, ou acrescentar algo à verdade, que é o caso do que eles estão vivendo. A heresia, os desvios doutrinários estavam acrescentando coisas à verdade do evangelho, ou ela vai tirar partes do evangelho. E é por isso que nós defendemos a doutrina do sola e tota scriptura. O que é isso, sola e tota scriptura? Somente a escritura e toda ela está no mais alto patamar de autoridade em nossas vidas. Não tem nenhuma outra ferramenta, nenhum outro instrumento, nenhuma pessoa que está na mesma autoridade da escritura e ela toda. Então essa é a doutrina que nós, como protestantes reformados, subscrevemos do sola e tota Escritura. Isso porque o evangelho é a verdade, nós cremos nisso. Segunda característica da sã doutrina, ele diz assim, ó, até que chegou até vós, como também em todo o mundo. Claro que quando ele diz aqui em todo o mundo, ele não está falando todo mundo que nós conhecemos hoje. Ele está falando todo o mundo conhecido da época, ali o Império Romano. Está chegando em todas as partes do mundo que nós conhecemos, do Império Romano. É isso que o texto está dizendo. E aí, o que isso significa? O que a gente pode tirar dessa informação que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo? Que a verdade, que é o evangelho, ela deve ser anunciada a todos, de todos os lugares do mundo, sem que a gente faça modificações para o público-alvo. Então, a sã doutrina, ela é uma verdade que vai ser pregada a todos. O que a vã doutrina faz? Ela modifica a verdade de acordo com quem vai ouvir, muitas vezes para agradar o público. Então, a sã doutrina não, ela é uma verdade que deve ser pregada a todos. E, em segundo lugar, a sã doutrina, ela não faz distinções de raça, nacionalidade, condição financeira, enfim, qualquer outro fator. Ela não faz distinção. Nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as nacionalidades. E é isso que o texto de Romanos, capítulo 2, verso 11, que é um texto que muitas pessoas distorcem, vai dizer, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que isso significa? Significa que Deus ele elege pessoas de toda nacionalidade, de todas as raças, de todas as classes sociais, enfim. Ele elege pessoas de todo mundo. É isso que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, essa é a sã doutrina. E a vã doutrina, o que ela faz? Muitas vezes, ela direciona a palavra, a pregação, para um público que pode trazer algum benefício, que seja mais interessante para ela. Então, a vã doutrina, ela vai escolher, muitas vezes, o público-alvo dela, né? Enquanto a sã doutrina, a verdade, deve ser pregada a todos.
Terceira característica da sã doutrina, vai dizer assim, ó, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Então, a sã doutrina, ela produz bons frutos. E a vã doutrina, não. Muitas vezes, a gente precisa conhecer mais as Escrituras, ainda não tem um conhecimento teológico tão robusto, aí a gente começa a ver uma discussão teológica e muitas vezes a gente não consegue acompanhar ali a discussão e ver, né, quem está correto e está errado, né, por falta nossa. Às vezes acontece isso. Mas uma boa forma de verificar também a verdadeira doutrina é verificando os frutos que elas geram. As igrejas que adotaram a doutrina liberal, depois de anos, o que aconteceu com essas igrejas? Eu, vou confessar aqui, meu passado aqui, triste. Eu era um arminiano ferrenho. E assim, ferrenho mesmo. Debatia, minha esposa era reformada antes de mim, a gente debatia e tal, não concordava. E eu via os debates teológicos e eu não conseguia ver a verdade. Tudo bem. Sabe o que começou a abrir meu coração para a teologia reformada? Foi que eu comecei a observar os cultos que as igrejas que tinham pensamento parecido comigo prestavam. Os cristãos que eram gerados pelas pessoas que tinham pensamentos parecidos com o meu, teologicamente, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a perceber isso pelos frutos que estavam sendo gerados por aquela teologia, por aquela visão. Então, e aí eu comecei a observar que os cristãos que eu mais respeitavam subscreviam a teologia reformada. Falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu comecei a querer conhecer mais. E foi assim que eu conheci. Então, assim, a sã doutrina, ela gera bons frutos. A vã doutrina, não. Então, é uma forma interessante, às vezes, de a gente avaliar, né, a verdadeira e a falsa doutrina pelos frutos que elas geram. Quarto, ouvistes e tendes a graça de Deus na verdade. Então, quarta característica da sã doutrina, o evangelho não se trata do que Deus exige, mas do que ele oferece. O evangelho é uma mensagem sobre graça. Não é uma mensagem sobre o que o homem deve fazer, mas sobre o que Deus, em sua graça, lhe concede. Então, o evangelho é uma mensagem sobre graça. A sã doutrina é uma mensagem sobre graça. A vã doutrina vai o quê? Vai colocar mérito no homem. A vã doutrina vai o quê? Vai colocar esforço no homem. O homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa é mais uma distinção que a gente pode ver da sã para a vã doutrina.